Boa noite a todos, meu nome é João Pedro, eu tenho 27 anos e apesar de ter feito engenharia elétrica, eu não sou engenheiro, inclusive fiz na Federal, e 4 anos, sobrevivi lá 4 anos, mas não deu certo. E apesar de ter me formado em publicidade, eu também não sou publicitário. Hoje eles chamam de criativo tecnologista, ou seja, eu entendo os limites da tecnologia, até onde ela pode ir, mas ao mesmo tempo eu também consigo fazer toda aquela parte criativa de pensar em soluções para resolver problemas do dia a dia. E para começar a apresentação, primeiro eu quero falar alguns números. Sim? Alô? Ei? Melhor? Boa. Então, falar um pouquinho primeiro do que a gente tem feito, né? Atualmente no Brasil, a gente tem 600 mil pessoas que são cegas, ou seja, elas não enxergam nada. Se a gente for para o escopo das pessoas com baixa visão, ou seja, pessoas que enxergam pouco ou quase nada, esse número vai para 6 milhões de pessoas. Em 25 anos, esse número de pessoas vai triplicar, tá? E a gente sabe que as cidades, apesar de se esforçarem muito para tentar trazer essa acessibilidade para as pessoas, é muito difícil porque, infelizmente, a gente não é onipresente, a gente não é onisciente, a gente não sabe onde todos os problemas estão. Então a gente pode encontrar esse tipo de pavimentação em algumas cidades, a gente pode encontrar pessoas com muita dificuldade, colaboradores que não são treinados em estabelecimentos para ajudar esse tipo de pessoa, até mesmo atravessar uma rua. Isso aqui é sinal de empatia. Infelizmente, a nossa sociedade não é tão empática com esse tipo de pessoas portadoras de deficiência visual. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que a gente tem que esperar esse número triplicar, né? De 6 milhões vai para 18 milhões? Por que a gente tem que esperar tudo isso acontecer para a gente tomar uma atitude, né? Para a gente equipar as cidades, para a gente melhorar a condição de vida dessas pessoas? E mais do que isso, eu quero fazer uma pergunta e eu vou até deixar vocês refletirem um pouco. Nós que temos a capacidade de execução, a capacidade de criação, a capacidade de colocar as coisas em práticas, nós temos o poder. Quem são os verdadeiros cegos nisso tudo? São eles os deficientes visuais ou somos nós que temos o poder de fazer isso e simplesmente fingimos que esses problemas não existem e não olhamos para eles? Quem são os verdadeiros cegos nesse contexto todo? Bom, diante disso, lá em 2015, através de uma hackathon promovida pela Prefeitura de Curitiba, eu e minha equipe, a gente desenvolveu o Viver. O Viver, se eu fosse falar para vocês de uma maneira mais formal o que ele é, eu ia falar para vocês que é um aplicativo mobile que utiliza de tecnologia de microlocalização para facilitar a interação da pessoa com deficiência visual e também a locomoção dela nos ambientes urbanos, né? E eu sei que isso talvez seja até um pouco maçante, mas eu preciso explicar para vocês também como que surgiu essa ideia. Lá em 2014, 2015, eu fui voluntário por algum tempo do Instituto Paranaense de Cegos e eu via que muitos alunos chegavam atrasados na aula. E eles sempre falavam a mesma coisa: ah, perdi o ônibus. Tá, mas por que você perdeu o ônibus? Vamos lá, se coloque no lugar dessa pessoa. Se você estiver num ponto de ônibus e tiver alguém do seu lado, e tiver um ônibus vindo, você vai ter que perguntar para ela. A gente sabe que os curitibanos, né, não são dos mais gentis, principalmente pela parte da manhã, eu mesmo não sou. Então a pessoa já tem um pouco de receio de incomodar o cara ao lado. Então o que ele vai ter que fazer? Inclusive, se ele estiver sozinho, ele vai ter que fazer a mesma coisa. Ele vai ter que parar cada maldito ônibus que passar ali. Ele vai ter que avançar na margem de segurança e parar todos os ônibus que vão passar por ali para saber qual é o ponto, qual é o próximo ponto, qual é a linha que está vindo. Isso se o motorista parar. Porque, como eu falei, existe a falta de empatia na nossa sociedade. Diante disso, lá em 2015, na Hackathon, eu apresentei para a minha equipe esse problema e eles falaram assim: cara, existem tecnologias novas que podem ajudar a gente a resolver esse problema. E foi ali que o Viver foi concebido, foi fundado, foi criado, idealizado, né? Então a gente se sagrou campeão, né? Primeiro lugar da Hackathon, da Prefeitura de Curitiba. E eu acho que melhor do que ficar falando para vocês, né, o que é o Viver, eu vou mostrar para vocês como ele funciona, que é mais fácil de entender. Ele funciona basicamente como um aplicativo, né? Cadê meu celular? Está aqui. Então a pessoa com deficiência visual, ela vai, ao sair de casa, ligar esse aplicativo. Toque na parte superior da tela para ativar. Perfeito, ele está ativado. Quando eu ativar ele, ele vai começar a receber sinais de pequenos dispositivos. Aqui nessa sala eu mapeei alguns lugares, então vou mapear o primeiro lugar para vocês verem. Viver ativado.
O Interbairros 2 sentido horário está se aproximando. Sua próxima parada será na rua Mateus Leme. Então, basicamente, você coloca isso no ônibus e quando o ônibus estiver se aproximando, a pessoa com deficiência visual vai ter um sinal. Agora eu vou me aproximar aqui dos meninos da FURF. À sua frente encontra-se a obra Rua da Praia de Paranaguá, do artista regional Aurimar Careca. Na pintura vemos o mar e alguns barcos em frente a uma residência de coloração amarela. Como vocês puderam ver, se a gente colocar isso em museus, a gente consegue gerar áudio descritivo para essas pessoas. Elas acessam cultura, elas vão em museus, elas vão em parques. Agora pense, por exemplo, na situação de uma criança, por exemplo, que às vezes nunca teve contato com um animal, com um brinquedinho. Ver ativado. Não há pontos de... Capivara está afoita. Ativado. Não há pontos de interesse mapeados nessa direção. Eu sou a capivara, o animal símbolo da cidade de Curitiba. Sou o maior roedor do mundo. Se você quiser me dar um oi, é só dar uma volta ao redor do Parque Barigui. Bom, como vocês puderam ver, a gente consegue mapear objetos, pontos de ônibus, infraestruturas, e aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa que foi o nosso último avanço, né, de certa forma tecnológico, que a gente consegue agora mapear microambientes. Ver ativado. Teatro Paiol. Você está no Teatro Paiol. Hoje está acontecendo a edição número 11 do Paiol Digital. Palestrantes: Maurício e Rodrigo da FURF Design, Débora Reis da TOTUS e Marcos Piangers. Saída do teatro. Então a gente também consegue mapear agora microespaços. Imagine isso em shopping, você chega no andar do shopping e você recebe a descrição. Você está no segundo andar do shopping Papapá, à sua frente tem a loja tal, à sua esquerda e tudo mais. Então a gente traz para essas pessoas um pouco mais de, enfim, acessibilidade, facilitamos a locomoção delas. No entanto, quando a gente fez isso aqui, a gente mostrou para diversas pessoas, né, nosso público-alvo, e a gente teve uma baita de uma surpresa. A maior parte deles falou assim: João, você realmente está facilitando a minha vida, mas eu vou te falar que não é isso que eu quero, não é isso que você está fazendo para mim. E eu falei: pô, cara, a gente está trabalhando há muito tempo para trazer mobilidade, acessibilidade, e você fala para mim que não é isso. E daí eu sentei com a minha equipe e falei: cara, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo de errado. Aí a gente foi conversar um pouco mais a fundo, né? O nome dessa pessoa é Mário Sérgio, ele é deficiente visual. Ele falou: Mário, explica pra gente o que você está falando que a gente não está entendendo. E ele falou assim: cara, você realmente facilita a minha vida. Você facilita a minha vida, você me ajuda a identificar o ônibus, me ajuda a identificar microespaços, mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: será que é só isso que vocês estão fazendo? E a gente falou: pô, mas era o que a gente estava objetivando. E ele falou assim: cara, na verdade é muito mais do que isso. Vocês estão provendo para mim inclusão. A partir do momento que eu sei que tem alguém na sociedade fazendo alguma coisa pensando em mim, isso gera em mim um sentimento de segurança, em saber que tem alguém fazendo alguma coisa por mim. Isso para nós mudou muito o nosso pensamento. Isso foi basicamente mudou totalmente a regra do jogo. A gente falou assim: cara, a gente tem que parar de se ater ao que a gente simplesmente vê e tentar ir um pouco mais a fundo do que a gente está fazendo, porque é isso que a gente está fazendo. A inclusão social não é acessibilidade e mobilidade só, são outras coisas. E quando eu falo que o jogo mudou, é porque mudou o nosso pensamento, tá? Essa é uma obra de Caravaggio e aqui a gente vê Davi arrancando a cabeça de Golias. Para quem sabe a história de Davi e Golias, Davi era minúsculo, Golias era gigante. Ninguém acreditou que Davi ia fazer o que ele fez e ele foi lá e derrubou Golias e arrancou a cabeça. E é isso que eu quero dizer. Às vezes você, enfim, se a pessoa olha para você e fala assim: ah, você é pequeno, você não vai conseguir fazer, você falta dinheiro, falta não sei o quê. A gente simplesmente chegou à conclusão que a gente não precisa disso para fazer uma sociedade melhor. A gente não precisa ser uma grande companhia, a gente não precisa ser uma grande equipe, a gente não precisa ter recurso. Basta que a gente queira fazer as coisas do jeito certo e principalmente entendendo aonde a gente quer chegar. Né? Inclusive, quando eu falo para as pessoas, eu falo: pô, a galera vê de maneira ruim eu falar que eu penso como um perdedor, que eu penso como pequeno. Tanto que quando eu mandei, né, o título da palestra, eles colocaram isso aqui: pense como empreendedor. Mas na verdade eu não mandei isso. Eu mandei isso aqui. Ou seja, as pessoas já estão tendenciosas a mudar esse pensamento e falar assim: não, ele não quer ser um perdedor. Eu realmente não quero ser um perdedor, mas eu tenho que pensar como um perdedor se eu quiser de fato fazer alguma diferença. E eu vou explicar para vocês. Vocês não devem estar entendendo nada do que eu quero dizer, mas eu vou explicar para vocês. Essa é a mentalidade underdog. Underdog basicamente é o azarão,
É aquele cara que ninguém dá nada e acaba fazendo uma coisa muito extraordinária, uma coisa muito impactante. O primeiro pilar é esse aqui, as pessoas não esperam nada de você. Isso é ótimo, de verdade. Se o Google fala que vai lançar uma tecnologia amanhã, o mundo inteiro vai parar para assistir. Por que você acha que a Apple dá um upgrade de câmera e já não coloca lá projeção nos celulares? Porque é um passo muito maior do que eles podem dar. Por quê? Porque existe toda uma pressão em cima deles. A gente pensando como um underdog, a gente não tem essa pressão, a gente simplesmente faz. A gente tem toda a flexibilidade de mudar. Se um presidente chegar para vocês e falar que tem um chip na mão, o cara vai falar assim, pô, esse cara é maluco, o Brasil inteiro vai ficar chocado. Mas se eu falar que eu tenho um chip na mão, ninguém vai ficar chocado. Aliás, vão, mas... E aí, quem é você? Entendeu? Então eu posso fazer esse tipo de coisa. As pessoas não esperam nada de mim. Prova disso é a Guerra de Esparta, né? Os persas foram tentar atacar os espartanos, achando que só porque eles estavam em número menor ia dar certo. Tomaram um cacete por muito tempo, até que um X9 lá e dedurou, enfim, mas assim, os persas não esperavam isso. Treine como um perdedor, mas jogue como um campeão. E o que isso quer dizer? Esse cara ali é o Gareth Bale, né? Na época que ele foi contratado pelo Real Madrid, foi a maior transação da história, né? Então, ele chegou lá e falou assim, cara, eu vou chegar 3 horas antes do treino, para eles verem que eu sei que eu não estou no topo, que eu não sou o melhor, mas eu vou chegar lá e vou mostrar para eles que eu ainda continuo treinando como se eu fosse da base. O cara chegou lá e já tinha um filho da mãe treinando. Ele é 5 vezes o melhor do mundo e não é à toa, tá? Esse cara treina até hoje desse jeito. Prove que eles estão errados. Se alguém falar para você que você não vai conseguir, ou que vai dar errado, você não tem capacidade, você não tem competência, cara, você tem que pegar esse negócio, em vez de você ficar amargurando, você tem que jantar esse negócio. Você janta, come no café da manhã e usa isso de energia para no dia seguinte você ir lá e provar para ele que ele estava errado. E não é recalque, é simplesmente você usar isso como um motor de falar assim, cara, eu consigo fazer isso. Esse cara da foto é o Jack Ma, ele tomou não de todas as universidades possíveis, ele foi recusado no KFC e hoje ele é dono do Alibaba, que vale 1,5 trilhão de reais. Se ele tivesse ouvido e não tivesse usado de janta as críticas, esse cara não ia estar aí. Aqui é basicamente abraçar a gratidão. Eu não sei se vocês assistiram Game of Thrones no domingo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas têm empatia pelos mais fracos, tá? Então assim, naquela cena final muito legal, que não vou contar muita coisa, mas assim, se fosse o Jon Snow naquela cena, o pessoal ia ficar, beleza, ele é fodão, mas não foi o Jon Snow. E as pessoas comemoraram isso, tem vídeo da galera no shopping jogando refri pra cima, sabe? Por quê? Porque as pessoas têm empatia por isso, e esse tipo de coisa você tem que agarrar, certo? E por fim, dizer que esse pensamento, que não é só meu, e tem muitas outras pessoas que pensam como eu, é simplesmente isso aqui, a gente não está sozinho. Nós, os underdogs, não estamos sozinhos. A gente realmente anda em matilha, tá? E eu vou mostrar um vídeo para vocês para finalizar a apresentação, que ilustra bastante isso, né? Se puder apagar um pouco a luz, agradeço. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Teve aí um delay de áudio e imagem, mas é basicamente isso, acho que a mensagem deu para ser captada. Quem está narrando esse vídeo, inclusive, é o Steve Jobs, né? Isso é uma propaganda da Apple, né? E o que eu tenho para dizer para vocês é assim, quem fez isso aqui, e talvez impacte o Brasil e o mundo, foram 4 caras, tá? A gente é pequeno, a gente não é uma empresa gigante, tá? Mas assim, o principal a gente tem, as empresas grandes, os grandes caras, eles não estão mapeando a gente, então a gente tem total liberdade. Então se você acha que o seu restaurante, ou sei lá, o seu empreendimento não vai dar certo porque existem maiores, fique tranquilo.
O dia de Davi de vocês vai chegar e vocês vão, junto com a gente, arrancar a cabeça de cada um dos Golias. Obrigado.